Bem, galera, eu sou o professor Nuri Carelli e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da integral definida. Na aula 1, nós vimos a noção intuitiva de integral definida e vimos o procedimento para determinar a integral definida por meio das somas, dos limites da soma superior e soma inferior de uma função em relação a uma partição P. E naquele momento, nós não exigimos que a função fosse contínua, exigimos apenas que ela fosse limitada. Isso porque a condição de continuidade não é necessária para que uma função seja integrável. É necessário, sim, que ela seja limitada. Daqui para frente, nós trabalharemos com funções contínuas e limitadas, e a integrabilidade das funções não contínuas não será objeto do nosso estudo, e vamos apenas mostrar um exemplo. Então agora nós vamos ver algumas propriedades sobre as integrais. Sejam a f e g duas funções no intervalo AB e suponhamos que as duas sejam integráveis. Dizer que elas são integráveis significa que se fizermos uma partição para o intervalo AB e determinar a soma superior e inferior de cada uma dessas funções, os limites da soma superior e soma inferior serão iguais para cada uma delas. Então, nesse caso, são válidas as seguintes propriedades. Se uma função, se o f de x é uma função constante, isto é, o f de x igual a c, então a integral definida de a até b será c vezes o dx, ou seja, calcula-se a primitiva em relação a C, de A até B, e obtém-se a área de um retângulo de altura C e base B menos A. Também, se o K for uma constante, então calcular a integral de A até B de uma função f de x multiplicada por K será a mesma coisa que primeiro calcular a integral e depois multiplicá-la pelo K. Ou seja, a área sobre o gráfico de A até B de kf de x será igual a k vezes a área de A até B de f de x. A outra quer dizer que a integral da soma de A até B é integral à soma das integrais de A até B de f de x mais a integral de A até B de g de x. Isso é, calcular a integral, a área sobre o gráfico de uma soma de funções terá o mesmo valor que calcular a área sobre o gráfico da função f de x mais a área da integral sobre o gráfico da função g de x. Se uma função f ela for sempre menor ou igual que a função g, então a integral sobre no intervalo AB de f de x dx será sempre menor ou igual que a integral de A até B de g de x dx. Agora, se uma função f tem um mínimo que é chamado m, ela for contínua, e tem um máximo que é chamado n maiúsculo, então para todo x do intervalo AB, a área do retângulo de altura m vezes a base b menos a será menor ou igual que a área sobre o gráfico da função f de x no intervalo b menos a, até depois será menor que a área do retângulo formado pela altura máxima da função no intervalo b menos a. No desenho nós podemos ver aqui a função que tem seu mínimo em m e tem o intervalo AB. Então, o retângulo de altura m e base b menos a terá uma área menor que a área da figura que está sob o gráfico de f de x no intervalo a até b, e que também, por sua vez, será menor que a área do retângulo que tem altura igual ao máximo da função no intervalo de a até b. Já a propriedade 6 diz que se a gente dividir o intervalo AB em 2, pondo um ponto C entre o A e o B, vamos obter uma figura cuja a área de A até B de f de x dx será igual à soma das áreas das figuras que tem como base o intervalo AC, embaixo da função f de x,
mais a área da figura que está com base CB sob o gráfico do f de x. Isso quer dizer que a soma da integral de a até b de f de x será a soma das integrais de a até c de f de x mais c até b f de x de x. Uma propriedade importante ocorre quando a gente faz uma mudança de sinal na integral. Por exemplo, se temos a integral de a até b de f de x dx e queremos fazer de b até a, então devemos pôr um sinal negativo à frente do símbolo de integração. Isso porque se o b for maior que o a, b menos a é positivo e naturalmente a menos b será negativo. Então, para manter a integral positiva, pomos um sinal de negativo na frente do símbolo de integração. A propriedade 8 diz que se calculamos a integral de a até a de f de x, a integral será zero, naturalmente porque o intervalo a menos a tem comprimento zero. Um teorema importante em integrais é o teorema de valor médio para integrais. Talvez vocês lembrem do teorema de valor médio para funções contínuas, que ele corresponde a pôr um ponto entre a e b e onde obtemos um valor para a função f dependente desse ponto que está entre a e b. Então, para integrais é o seguinte: seja f uma função contínua limitada ao intervalo ab, então existe um ponto c pertencente para o intervalo aberto ab, isto é, o c não assume nem valor de a e nem valor de b, tal que a integral de a até b de f de x dx vai ser a imagem de c vezes o b menos a. Ele quer dizer o seguinte: se nós temos uma função f de x, como nós temos aqui, sob essa função há um gráfico delimitada pela reta x igual a e pela reta x igual a b, bem como pelo intervalo ab. O que o teorema diz é o seguinte: nós podemos encontrar um ponto C nesse intervalo de tal forma que formaremos um retângulo de altura f de c e terá a mesma área sob o gráfico da função f de x. Por isso, vejam, a integral de a até b de f de x dx será a área do retângulo de base AB e altura f de c. Vamos ver o exemplo. Usando o teorema do valor médio para integrais, encontre o valor de c, tal que para a integral de 1 até 3 de 3x² mais 2x mais 3 de x igual a 40, obtenhamos f de c igual a 40. Então, pelo teorema do valor médio para integrais, nós temos que a integral de a até b de f de x dx vai ser igual a f de c vezes b menos a, e o c é um valor de x pertencente ao intervalo ab. Então, fazemos o seguinte: vamos pegar o b menos a e vamos passar dividindo a integral de a até b de f de x dx e igualar a f de c. No caso, então, teremos a integral de 1 até 3 da função 3x² mais 2x mais 3 dx dividido por 3 menos 1 igual a f de c. Ou seja, o f de c é 40 e 3 menos 1 é 2, então fica 40 sobre 2 igual a f de c. Agora, o f de c será 3 vezes c², porque temos na função 3x², mais 2 vezes c, mais 3, igualando a zero, fica uma função de segundo grau do tipo 3c² mais 2c menos 17 igual a zero. E pela fórmula de Bhaskara, o valor de c será 2/3 de raiz de 13 menos 1/3. Vamos pegar só a parte positiva, porque o ponto tem que estar no intervalo 1 e 3. Aí você pode testar que, substituindo a raiz de 2/3, substituindo o c igual a 2/3 de raiz de 13 menos 1/3, na função f de x igual a 3x² mais 2x mais 3, e multiplicado pelo 3 menos 1, vai encontrar o resultado 40. Agora, vamos ver o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo é uma ferramenta que facilita
a determinação das integrais. Então, vejamos. A definição dele é a seguinte. F é uma função de a até b integrável e contínua. Então, nós vamos fixar um limite inferior de a e vamos variar o limite superior. Assim, vamos definir a seguinte função. F de x, ou f maiúsculo, que é uma função que está definida no intervalo a até x, de f dt dt. Aqui trocamos a variável t dt para não confundir com o x, que está no limite superior, apenas por essa razão. Então, se o f for uma função contínua, a integral de a até b de f de x, então será a imagem do limite superior pela função f de x, que é a primitiva do f minúsculo, menos a imagem da função no extremo esquerdo do intervalo. Ou seja, a integral de a até b de f de x dx será a imagem da primitiva de f de x no ponto B menos a imagem da primitiva de f de x no ponto A. A forma de representar, em geral, será como essa que está aqui. A integral de a até b de f de x dx vai ser a primitiva de f de x no ponto B menos a primitiva de f de x no ponto A. Nós não vamos fazer a demonstração desta teorema apenas como ele é usado. Qualquer estudante que tem interesse em ver como é a demonstração pode procurar em qualquer livro de cálculo que há a demonstração e ela não é complicada, é simples. O teorema fundamental do cálculo, ele permite que sejam determinadas as integrais definidas das funções contínuas e limitadas em intervalos fechados, sem a necessidade de conhecer as somas superiores ou inferiores em relação a alguma partição. Vamos ver um exemplo. Utilizando o teorema fundamental do cálculo, encontre a área sob o gráfico de f definido em intervalo 0, 4 sobre r, definida por f de x igual a x² mais 1. Se o aluno lembrar, na aula 1, nós utilizamos essa função para determinar a soma superior e depois a área sob o gráfico da função no intervalo 0, 4. Agora nós vamos fazer o mesmo trabalho, porém usando o teorema fundamental do cálculo. Então, no cálculo 1 nós sabemos que a primitiva de x² mais 1 de x é x ao cubo sobre 3 mais o x. E pelo teorema fundamental do cálculo, então a área procurada será a seguinte. A área será a integral de 0 até 4 de x² mais 1 de x, igual à primitiva da função x² mais 1, que é x ao cubo sobre 3, mais o x. Agora vamos determinar a imagem do 4 e subtrair da imagem do 0. Então a área será o 4 na terceira, porque o x na terceira fica 4 na terceira sobre 3, mais o 4, assumindo o lugar do x, menos o 0 na terceira sobre 3, mais o 0. E o 4 na terceira é 64 sobre 3, mais o 4, e o 0 desaparece. Tirando o mínimo, então fica 3 vezes 4, 12, mais 64, que dá 76 sobre 3, que foi o valor encontrado quando determinamos a soma superior e calculamos o limite na aula 1. Vejamos outro exemplo. Calcule a área da região delimitada pelo eixo x, pela curva f de x igual a 1 sobre 8, x² menos 2x mais 8 e o x pertencente ao intervalo menos 2 até 4. Então aqui temos o gráfico da função, que corresponde a essa parábola, no intervalo menos 2 até 4, e gera uma região delimitada pelas curvas x igual a menos 2, x igual a 0, ou melhor, o y igual a 0, e x igual a 4, e na parte superior o gráfico de f de x. Assim, a área dessa região será a integral do menos 2 até 4, que corresponde ao intervalo, da função 1 sobre 8 x² menos 2x mais 8 dx.
A primitiva da função será 1 sobre 8 vezes x ao cubo sobre 3, menos 2x, a primitiva é x², e 8, a primitiva é 8x. Agora vamos fazer a imagem do 4 menos a imagem do 2. Então teremos 1 sobre 8, abre colchetes, porque ele vai multiplicar a diferença dessas imagens. 4 na terceira, porque o x assume o valor de 4, menos 4 ao quadrado, mais 8 vezes o 4. Menos, agora, o x assume o valor de 2, negativo, então fica menos 2 na terceira sobre 3, menos o menos 2 ao quadrado, e mais o 8 vezes o menos 2. 4 na terceira sobre 3 será 64 sobre 3, o 4 segundo é 2 ao quadrado, 8 vezes 4 é 32, menos 2 na terceira dá menos 8. Menos 8 com o sinal fora do parênteses fica mais 8. Menos 2 ao quadrado dá 4, com esse sinal de menos ele fica negativo, e com o sinal da fórmula fica positivo. E 8 vezes 2 negativo dá menos 16, e com esse sinal dá negativo. Aí fazendo as somas, nós vamos ter 60 sobre 8, que corresponde a 15 sobre 2, que é a área da figura achurada em amarelo. Outro teorema importante é o teorema da mudança de variáveis. O teorema da mudança de variáveis é utilizado para simplificar o cálculo de uma primitiva, principalmente quando aparecem raízes. Vejamos então, se uma função f está definida no intervalo ab sobre os reais, e também uma função g que é contínua e é derivável, é integrável, e está definida no intervalo alfa e beta, e também suponhamos que a imagem do intervalo alfa-beta esteja contida no intervalo AB, e que também a imagem do alfa seja o A e a imagem do beta seja o B, então nós podemos fazer o seguinte. Nós vamos parametrizar o x e o y em função de t, que o y é o f de x, então quer dizer que o f de x será parametrizado em função de t no intervalo alfa-beta, e aí a integral de a até b de f de x passa a ser escrita como sendo a integral de alfa até beta da função f parametrizada pelo t, que é o f de g de t, que é uma função composta, vezes g' de t dt, aí no intervalo alfa-beta. O mapa dessa função é o seguinte. Nós temos uma variável t que está definida no intervalo até alfa-beta, uma função g de t que leva cada valor do intervalo alfa-beta no intervalo AB, de tal forma que o g de a de alfa seja o A e o g de beta seja o B, e qualquer ponto entre A e B seja uma imagem de t. De modo então que f de g de alfa será o f de A, f do g de beta será o f de B, e qualquer ponto que esteja entre A e B terá a imagem f de g de t. Vamos ver um exemplo. Calcular a integral definida da função do intervalo de 1 até 5, e a função é a raiz de x menos 1 sobre x dx, utilizando o teorema das mudanças de variáveis. Então, primeiro vamos encontrar a função g de t. Para isso, fazemos t igual raiz de x menos 1. Então, o t é raiz de x menos 1. Note que como o x começa no número 1, o t vai ser maior que 0, e maior ou igual a 0. Elevando ao quadrado os dois lados, nós vamos obter que o x será t² mais 1. Nós estamos chamando o x de g de t, então o g de t fica a função t² mais 1. Assim fica definida a função g de t. Além disso, a derivada de x em relação a t será o g' de t, de modo que o g' de t será 2t. Agora vamos determinar os valores de alfa e beta. Então, o g de alfa é A e o g de beta é B. Com isso a gente pode escrever então que o alfa ao quadrado mais 1 fica o 1, que é o A, e beta ao quadrado mais 1 igual a 5, pois é o valor de B.
Isolando o alfa, temos alfa igual a 0 no primeiro caso e alfa igual a 4, que resulta em alfa igual a 0 e beta igual a 2. Vamos tomar o 2 positivo, embora o beta seja a raiz de 4, porque estamos trabalhando no intervalo 1 até 5. O próximo passo, vamos determinar o f(g) dt. Então, o x é o g dt, vamos ficar com raiz de g dt menos 1 dividido pelo g dt, mas o g dt ele tem valor t quadrado mais 1, então vamos ficar no numerador raiz de t quadrado mais 1 menos 1 e no denominador t quadrado mais 1, que resulta então 1 menos 1 dá 0, raiz de t quadrado é t sobre t quadrado mais 1. Agora obtemos a função f de g dt g' dt. Assim, f de g dt g' dt será o f do g dt, que é t sobre t quadrado mais 1, vezes o 2t. Ou, finalmente, f do g dt g' dt é 2t quadrado sobre t quadrado mais 1. O que isso significa? Significa que nós vamos calcular a área que estava sob a região f de x, dada por raiz de x menos 1 sobre x, que corresponde a essa função achurada, ou essa região achurada, mediante a troca de variável, e com isso nós criamos uma nova função, que é o 2t quadrado sobre t mais 1, que resulta nesta área achurada no parte 2, e tem o mesmo valor que a primeira. Assim, a integral de a até b de f de x dx será a integral de alfa até beta da função f de g dt g' dt dt. Ou seja, o a era 1, o b era 5, o f de x era a raiz de x mais 1, a raiz de x menos 1 sobre x dx. E vamos trocar pela função, então, 2t quadrado sobre t quadrado mais 1, o 2 passa para frente, e o intervalo será do 0 até 2. Aqui é um truque que talvez vocês aprenderam em cálculo 1, para poder determinar essa integral. Então, nós somamos e subtraímos 1, que corresponde aí a dividir o t quadrado por t quadrado mais 1. Nós vamos obter, então, o seguinte quociente. 1 mais 2 vezes o dt sobre... Aliás, o 2 é o coeficiente que está multiplicando. Então, a divisão de t quadrado mais 1 sobre t quadrado mais 1 sobra 1 dt. E aqui, como não tem nada a dividir, então o 2 passa multiplicando. E nós teremos a integral então de 0 até 2 de dt sobre t quadrado mais 1. Ao invés de somar 1 menos 1, também poderia ter sido feito o quociente entre o t quadrado pelo t quadrado mais 1 e obteríamos o mesmo resultado. Aqui, então, a primitiva do dt é t, de 0 até 2, e a primitiva do dt sobre t quadrado mais 1 é o arco tangente de t. Assim, a área sob o gráfico da função raiz de x menos 1 sobre x do intervalo 1 até 5 vale 4 menos 2 arco tangente de 2. Observe, então, que essa mudança de variável permitiu que a gente fizesse uma integral, determinasse uma primitiva fugindo da radiciação. A outra fórmula importante é a fórmula da integração por partes. Quando vocês lembram do cálculo 1, se a gente tivesse a integral de a até b de f de x g' de x dx, ela pode ser calculada fazendo a f de x vezes g de x de a até b menos a integral do f' de x vezes o dx. Essa aqui ocorre o seguinte: se na primeira função aqui nós chamarmos o f de u, então o u será o f de x, o du de x será o f' de x. De modo, então, que o du é o f' de x dx, porque esse dx passa multiplicando o f' de x. Por outro lado, se o dv é o g' de x dx, então a primitiva do dv será a primitiva do g' de x dx, de modo que o v
será o g de x. Essa é a razão que nós temos então aqui f' de x vezes o g de x, que substituído pelas fórmulas que a gente tinha no cálculo 1, nós temos u dv igual uv de a até b menos a integral de a até b dv de u. E o du, no caso, como vocês estão lembrados, é o g' de x de x. Vamos ver um exemplo agora. Determinar o valor da integral de 0 até π sobre 3 da função seno ao cubo de x de x. A função seno ao cubo de x nós vamos escrever como sendo seno ao quadrado de x vezes o seno de x. E o seno ao quadrado de x vamos chamar de u, e o seno de x vamos chamar de dv. Então, a derivada de u em relação a x será 2 seno de x vezes a derivada do seno, que é o cosseno de x. E a primitiva do dv, seno de x, será a primitiva do seno de x. Então, teremos o du, que será o 2 seno de x cosseno de x dx, e o v, que será o menos cosseno de x. Substituindo na fórmula de a até b, u dv igual a uv a até b menos a até b v du, teremos a primitiva de 0 até π sobre 3 do seno ao cubo de x dx, será a primitiva do u, que é seno ao quadrado de x, vezes o v, que é o menos cosseno de x, de 0 até π sobre 3, menos, agora, a primitiva de 0 até π sobre 3 do v, que é o menos cosseno de x, vezes o du, que é 2 seno de x cosseno de x dx. Aqui então continuamos com, só passamos o menos para frente, menos seno ao quadrado de x cosseno de x de 0 até π sobre 3, menos com o menos vai ficar mais, a integral de 0 a π sobre 3, cosseno com cosseno multiplica, então fica cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Aqui é uma integral por substituição, que vai dar o resultado 2/3 cosseno ao cubo de x de 0 até π sobre 3. Então, fazendo agora a imagem do limite superior na função primitiva, menos a imagem do limite inferior, vamos obter seno ao quadrado de π sobre 3 negativo, vezes o cosseno de π sobre 3, menos 2/3 de cosseno ao cubo de π sobre 3, menos, abre parênteses, menos seno ao quadrado de 0, cosseno de 0, 2/3 de cosseno ao cubo de 0. O resultado, então, será 3 quartos vezes 1/2 menos 1 sobre 12, mais o 2/3, que corresponde a esse último ponto aqui. E, finalmente, então, resolvendo essas frações, obtemos 5 sobre 24 como sendo a integral de 0 a π sobre 3 da função seno ao cubo de x dx, que é também a área no intervalo 0 a π sobre 3 sob o gráfico de seno ao cubo de x dx. Agora vamos falar sobre integrais impróprias. Integrais impróprias são aquelas em que um dos limites não existem ou a função tem uma descontinuidade. Então, seja a função definida no intervalo a até infinito, observe aqui que o limite superior não existe, e sobre as reais. E ela é uma função contínua nesse intervalo. Então, nós vamos definir a integral de a até infinito de f de x dx como sendo o limite quando b tende para infinito de a até b de f de x dx, caso o limite exista. Observe que, como aqui o limite superior tende a infinito, então optamos por escrever limite quando b tende a infinito. Aqui nós temos um exemplo. Essa função ela é de tal forma que quando o x tende para infinito, ela tende a zero. E ela gera o gráfico no intervalo a até infinito. Então, vamos encontrar agora a área sob o gráfico da integral de 0 até infinito de 1 sobre x² dx.
O gráfico de 1 sobre 1 mais x quadrado de x é esse aqui. Ele tem, quando x for 0 é 1, e conforme o x vai tendendo a infinito, ele vai se aproximando de 0. Aí, o cálculo da integral é o seguinte. A integral de a até mais infinito de f de x vai ser o limite, quando b tende a infinito, de a até b de f de x. No caso, o a vale 0, e a função f de x é 1 sobre 1 mais x quadrado de x. Então, temos o limite, quando b tende a infinito, de 0 até b, de 1 sobre x quadrado, 1 sobre 1 mais x quadrado, vezes o dx. A primitiva dessa função é o arco tangente de x. Então, teremos o limite, quando b tende a infinito, do arco tangente de x de 0 até b. Isso quer dizer que vamos ficar com o limite do arco tangente de b menos o arco tangente de 0. Já sabemos que o arco tangente de 0 é 0, então resulta em limite quando b tende a infinito de arco tangente de b. Ou seja, queremos saber qual é o arco que tem a tangente infinito. E o arco que tem tangente infinito é π sobre 2. Assim, π sobre 2 ele representa a aproximação da área da função 1 sobre x quadrado de 0 até infinito. O mesmo ocorre se a gente calcular a integral de menos infinito até b. Então, nós vamos escrever que a integral de menos infinito até b de f de x dx será a integral de a tendendo a menos infinito, e a função será então escrita como sendo de a até b f de x dx, caso o limite exista. Agora, tomando os dois lados, então se eu pegar uma função que vai de menos infinito até infinito, então nós marcamos um ponto C entre os dois infinitos e escrevemos que a integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx será igual à integral de a tendendo para menos infinito, de a até c, mais da função f de x dx, mais b tendendo para mais infinito, de a até b de f de x dx. Vejamos um exemplo em que se calcula a integral de menos infinito até mais infinito. Então, encontre o valor numérico da integral que vai de menos infinito até infinito da função 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Então, na solução, aplicamos a fórmula vista anteriormente, que a integral de menos infinito até mais infinito de f de x dx é igual ao limite quando x tende a, de a até c, e da função f de x dx, mais o limite quando b tende a infinito de c até b de f de x dx. No caso aqui, vamos tomar como c 0. Então, vamos ter a integral de quando a tende a menos infinito de a até 0, de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, mais o limite quando b tende a infinito de 0 até b, da função 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Já vimos que a primitiva da função 1 sobre 1 mais x quadrado dx é o arco tangente. Então, nós vamos ter arco tangente de x de a até 0, e com o limite do a tendendo a menos infinito, e mais o b tendendo a infinito do arco tangente de x de 0 até b. Assim, vamos ter arco tangente de 0 menos arco tangente de a, com o limite de a tendendo a menos infinito, mais arco tangente de b menos arco tangente de 0, com o limite de b tendendo a infinito. Tangente de 0 já vimos que é 0, então sobra menos arco tangente de a, e também, no caso, arco tangente de 0 é 0, daí sobra arco tangente de b, com o a tendendo a menos infinito e o b tendendo a mais infinito. Aí teremos menos arco tangente de menos infinito, mais arco tangente de mais infinito. Então, aqui fica menos. Quando o arco tende a menos infinito, o arco tangente é menos π sobre 2, mais π sobre 2 para o arco tangente tendendo a mais infinito, e a soma dá π. Então, esse é o valor numérico da integral menos infinito até mais infinito da função 1 sobre 1 mais x quadrado dx.
Agora vamos ver a integral com uma função descontínua num ponto C pertencente ao intervalo AB. Então, nesse caso, ocorre o seguinte: a função de A até B está definida no intervalo AB sobre os reais, é contínua em todo x, exceto o ponto C. No ponto C, ela tem uma descontinuidade. Então, a integral de A até B de f de x vai ficar limite quando o alfa tende ao C pela esquerda, de A até alfa. Observem que o alfa é o ponto de descontinuidade, o C é o ponto de descontinuidade e o alfa então tende a C, de f de x dx, mais o limite quando B tende a mais infinito, de beta até B, de f de x dx. E a integral existe desde que os dois limites existam. Então aqui nós temos um exemplo, uma função descontínua. Nesse caso ela tem descontinuidade tanto no lado esquerdo do C, quanto no lado direito do C. Aí a integral é calculada com o limite quando o alfa tende a C pelo lado esquerdo, de A até alfa, mais o limite quando B tende a C pelo lado direito, de beta até B. Então vejamos um exemplo numérico. Encontre o valor numérico da integral de menos 1 até 1 de 1 sobre x² de x, caso o limite exista. Vejam que o zero é o ponto de descontinuidade. Então nós temos o alfa tendendo a zero pela esquerda e o beta tendendo a zero pela direita. Assim nós vamos ter o limite de A até B de f de x dx, com o alfa tendendo ao C pela esquerda, da integral de A até alfa, f de x dx, mais o limite tendendo, com o beta tendendo a C pela direita, de beta até B de f de x dx. Aí então fica o limite quando o alfa tende a zero pela esquerda, de menos 1 até alfa, como aqui nós temos que a integral começa no menos 1, e o alfa tende a zero, mais o limite de beta tendendo a zero pela direita, como nós temos aqui, o beta se encaminha pelo zero pela direita, da integral de beta até 1 da função 1 sobre x² de x. A primitiva de 1 sobre x² de x é menos 1 sobre x, então vamos ficar com o limite de alfa tendendo a zero pela esquerda, de menos 1 sobre x, de menos 1 até alfa, mais o limite quando beta tende a zero pela direita, de menos 1 sobre x, mais 1 sobre beta. Isso vai dar limite quando o alfa tende a zero pela esquerda. Aqui então vamos pôr menos 1 sobre o alfa, que fica aqui, menos da fórmula, o menos 1 que está no numerador, e o menos 1 que vai ocupar o lugar do x no denominador. Mais, agora vem o limite quando o beta tende a zero pela direita, do 1 no lugar do x, então fica menos 1 sobre 1, que dá menos 1, menos o beta no lugar do x, então vai ficar menos 1 sobre beta, cujo resultado então vai ser, aqui, quando o alfa tende a zero, vai dar mais infinito. Isso porque o alfa tende a zero pela esquerda, então ele tende a zero por números negativos, e negativo com negativo vai dar positivo. Menos o menos 1 sobre 1, que dá menos 1, mais o menos 1, menos, agora o limite, quando o beta tende a zero pela direita, então ele tende a por valores positivos. Daí dentro do parênteses fica negativo, com o menos de fora fica positivo mais infinito. Aí nós temos infinito positivo, mais infinito positivo, menos 2, que é infinito. Então nesse caso, nós estamos diante de uma integral em que os limites não existem e, portanto, não é possível definir numericamente a área entre menos 1 e 1 da função 1 sobre x² de x. Com isso, nós acabamos essa parte que apresenta a forma de utilizar o teorema fundamental do cálculo. Nos próximos vídeos, nós vamos ver aplicações das integrais. Cálculo de área, usando o teorema fundamental de cálculo, que é uma aplicação de integral, o comprimento de arco e o cálculo de volume.